A batalha contra a associação de monstros atinge um nível desesperador. Furioso, Feio e Gams transformam o campo de guerra em um massacre, usando reféns, crueldade e força bruta para esmagar os heróis da classe S. Mestre de Regata é brutalmente destruído diante de todos. Tatsumaki cai inconsciente e a vitória parece impossível. Mas quando tudo parece perdido, reforços chegam. Silverfang entra em cena, Genos incinera Gams por dentro e novos heróis surgem para virar o jogo. Enquanto isso, outros campos de batalha explodem. A água natural do mal ameaça engolir tudo, até ser parada por Brilho Negro, o escudo absoluto. E quando os heróis tentam recuar com os feridos, Esperma Negro aparece. A verdadeira luta ainda nem começou. Salve galera, beleza? Eu sou o Wes e hoje trago para vocês a parte 27 da história da terceira temporada de One Punch Man. Esse episódio começa no tempo que está aparecendo aí na tela do vídeo. Então se você já viu os capítulos anteriores, já pula direto pro 27 e se divirta. Lembrando que os membros do canal ganham acesso antecipado aos vídeos. Clique em Seja Membro aqui embaixo e garanta sua vaga, é o preço de um refri. Recado dado, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. Vemos algumas pessoas chegando até o local da batalha. Um deles dizia: seja como for, isso nos ajuda a brandir melhor nossas espadas. Aqueles são os mestres espadachins que chegaram para ajudar. E voltando à batalha, vemos o mestre de Regata quase sendo devorado pelo executivo Gams. Ele segurava os dentes daquela coisa e de repente Deus Porco ajuda seu amigo, acertando Gams com o seu corpo. Mestre de Regata acaba sendo salvo e o monstro de gengivas fica furioso. Porém de repente, Forrer Feio chega até o local. Nesse momento, vemos Forrer Feio segurando os mercenários contratados por Narink. Eles estavam inconscientes ao lado dos discípulos de Samurai Atômico. Deus Porco e Mestre de Regata ficam preocupados e o monstro feio lhes fala para não ficarem com tanto medo. Eu não faria algo imundo como pegar reféns, não é? Prometo que eu os devolvo. E naquele momento, o mercenário que Furioso Feio segurava finalmente acorda e fica assustado. Assim, o executivo monstruoso dizia: vou devolvê-lo sim, mais um pedaço de cada vez. Ele estava prestes a arrancar o braço daquele homem, e Mestre de Regata grita para que o monstro pare. Porém, isso não adiantou. Sem nenhum remorso, Forrer Feio arranca o braço daquela pessoa bem diante dos olhos dos heróis. Rindo, o vilão joga o homem em agonia no chão. Lá vai o primeiro. Então arremessa seu braço até próximo dos heróis classe S, que ficam sem reação. Aproveitando aquele momento, Gams abocanha o mestre de Regata, que é pego de surpresa. Ele mordia o herói com toda a sua força para tentar mastigá-lo. Porém, mestre de Regata ainda tentava segurar os dentes de Gams. Deus Porco fica preocupado, mas Furioso Feio dizia: para que se opor? É aí que você tem que virar um monte de carne e sangue. Tipo isso aqui. Furioso Feio estava prestes a acertar um soco no corpo do refém, porém de repente seus movimentos são travados. Quem acaba de chegar é nada mais nada menos do que Tatsumaki, a Tornado do Terror. Aproveitando aquela brecha, Deus Porco avança sobre o monstro executivo Gengivas, fazendo-o soltar Mestre de Regata. Nesse momento, Deus Porco e Mestre de Regata avançam rumo a Furioso Feio. E Deus Porco coloca todos os reféns mercenários em sua boca para mantê-lo seguro. E Mestre de Regata, nesse momento, pega o herói da classe S e diz: manda uma mensagem minha para o cavaleiro sem licença. Nós vamos vencer e vai ser uma vitória para os heróis que abrirão mão dos seus leitos. Mestre de Regata arremessa Deus Porco com toda a sua força. Esse era o resgate da classe S. Nesse momento vemos Furioso Feio ficando furioso. E, incrivelmente, ele começa a aumentar de tamanho, se livrando assim da paralisia de Tatsumaki. Ele quebra o poder enfraquecido da heroína e a joga para trás. Mestre de Regata, vendo aquilo, parte para o ataque com seu golpe investida da Regata. Como contra-ataque, Furioso Feio utiliza o soco do afundamento de antebraço, acertando em cheio o avanço do herói classe S. Os antebraços de Mestre de Regata são quebrados, como se não fossem nada, e Furioso Feio perguntava: quem você falou mesmo que ia vencer? Agora nenhum de vocês irá fugir. Mestre de Regata estava desesperado. Furioso Feio nocauteou Tatsumaki e ainda o feriu gravemente. Sem pensar duas vezes, o vilão continua seu ataque com um soco de afundamento de corpo inteiro. O corpo do Mestre de Regata fica completamente ensanguentado e mesmo sem seus sentidos, ele dizia que a Regata era invencível. Após ouvir essa frase, Furioso Feio fica ainda mais furioso e ataca com múltiplos golpes de afundamento de corpo inteiro, deixando o herói classe S em um estado deplorável e totalmente irreconhecível. Na visão de Furioso Feio, agora o Mestre de Regata era apenas carne moída. E por isso, Gams acaba comendo o herói. Furioso Feio fala para o executivo monstruoso mastigar bem. Você não vai querer se engasgar com isso, não é? Nesse momento vemos Tatsumaki desacordada no chão e o monstro feioso se aproxima dizendo: agora é sua vez. O que irá acontecer com a Tornado? Nessa hora somos levados até a evacuação da cidade Z. Os heróis de classe mais baixa
baixa compunham o time de suporte e resgatavam os civis das proximidades. A garota de regata tem sua regata rasgada de repente e o doutor de regata diz que isso seria um mau presságio. De repente, quem chega até ali é Deus Porco, que tinha sido arremessado momentos antes por Mestre de Regata. O herói de classe S aterriza, deixando os mercenários de Narink e os discípulos de Samurai Atômico em segurança. Ele dizia: um deles está muito ferido. Equipe médica, parem o sangramento rápido. O mercenário que teve seu braço arrancado começa a gritar de dor. Ele sentia que estava à beira da morte. E Deus Porco pede para ele aguentar firme, mas é recepcionado com um chute na cara. O homem perguntava por que o herói não o resgatou antes. Nesse momento, Deus Porco revela que também havia trazido o braço do mercenário e que os médicos irão conseguir recolocá-lo de volta. Nesse momento, o Mumen Rider se aproxima. O cavaleiro sem licença queria saber de Deus Porco como as coisas estavam indo na linha de frente. E Deus Porco fala que, ao que parece, derrubaram o líder da Associação de Monstros. Graças à aparição do Mestre de Regata, temos uma chance de vencer. Cavaleiro sem licença fica feliz ao saber disso e pergunta se isso seria sério. Deus Porco revela que, graças ao lançamento incrível de Mestre de Regata, ele pôde evacuar todos os feridos. Agora eles estão lutando contra os executivos restantes. Esse é o nosso mestre, dizia Mumen Rider. Porém, em pensamentos, Deus Porco dizia: até mesmo a Tatsumaki estava tendo dificuldades para imobilizar um único executivo. Mestre, não desista, por favor. Nós vamos vencer. Tenho uma mensagem dele para vocês. Nós vamos vencer e vai ser uma vitória para os heróis que abriram mão de seus leitos. Foi o que ele disse. Sabem o que ele quis dizer? Ouvindo aquelas palavras que o cavaleiro sem licença dizia, acho que ele sabia que todos o seguiriam para fora do hospital. E os discípulos regateiros gritavam: beleza, galera, vamos levar cada um dos feridos para longe daqui e começar a preencher aqueles leitos vazios. Eu juro pela minha regata. Deus Porco revela que precisava voltar e Cavaleiro sem licença pede para ele ter cuidado. Deus Porco se pergunta se ele deveria usar sua habilidade agora. Mas não, essa ainda não era o momento citado na profecia. Preciso guardar esse meu poder só para o último caso. Deus Porco retorna para a batalha e nesse momento vemos os dois executivos em frente a Tatsumaki. Furioso Feio estava pensando em fazer crueldades com a heroína. Porém, antes que algo ruim pudesse acontecer, um herói chega para salvá-la. Silverfang, ou presa prateada, com um golpe certeiro, perfura o monstro Gums, salvando assim o Mestre de Regata de uma digestão certa. Furioso Feio fica surpreso com a chegada do herói e naquele momento vemos Genos, que o acompanhava. Ele coloca seu braço dentro do buraco feito no corpo de Gums e dizia: se eu queimar as entranhas disso, talvez ele perca o seu apetite. Genos ativa seu canhão incinerador dentro do corpo do executivo, causando assim uma combustão dentro do monstro, e Gums entrava em chamas de dentro para fora. Furioso Feio tenta bloquear Silverfang, que resgatava o Mestre de Regata, e ele perguntava: aonde você acha que vai? Ele utiliza seu poderoso soco para acertar Silverfang, porém a habilidade em artes marciais de Bank era sem igual, e apenas com sua perna ele consegue desestabilizar o golpe do adversário, jogando-o de volta contra seu próprio corpo. Sendo assim, Furioso Feio acaba acertando um soco em si mesmo. Silverfang percebe que Mestre de Regata estava em um estado deplorável, e então tenta sentir seus batimentos cardíacos. Nesse momento, ele percebe que o coração do Mestre de Regata parou, e Genos rapidamente avançava para tentar reanimá-lo. Porém, Silverfang, ao segurar a regata do Mestre, vê que aquela camiseta era bem robusta, e ao soltá-la, a regata aperta o corpo e acaba fazendo o coração do Mestre bater novamente. Silverfang confere dizendo: ele estava de volta, mas que vitalidade forte. Mestre de Regata murmurava algumas palavras, e Silverfang pergunta: o que seria? O que você disse? Essa é a magia da regata? Genos falava que essas palavras poderiam ser um delírio, e Bang dizia: realmente, ele está semi-consciente. É o bastante, não diga mais nada. Vamos levá-los ao médico. Apesar de estar todo quebrado, na verdade, Mestre de Regata estava totalmente consciente do que estava falando, e nesse momento o Furioso Feio aparece mais uma vez. Ele dizia: como se eu fosse deixar vocês irem, seus merdinhas. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Ao ver Furioso Feio, Bang dizia: coitado, parece que seu rosto foi amassado. O monstro responde para o velhote que seu rosto já era assim. Nessa hora, Gums, mesmo estando ferido, parte para cima de Genos. E Furioso Feio dizia: vocês vão virar carne moída à moda da casa, comigo te esmagando para valer. Silverfang fala para o inimigo nem tentar. O Ryusui Gansaiken é a defesa suprema contra qualquer ataque, não importa quanta força coloque. Para mim, seus socos não seriam nada além de folhas flutuando em um rio turbulento. Furioso Feio parte para o ataque dizendo: suas últimas palavras foram muito bonitas. Antes de você virar uma tábua, acha que pode desviar disso aqui? Aquele era o ataque do executivo dos monstros, um golpe chamado de soco do afundamento da dignidade. Ele estava prestes a acertar
Silver Fang, porém o herói utiliza sua técnica, o punho da água corrente, esmagadora de rochas, e desvia a trajetória do golpe inimigo, fazendo o Furioso Feio acertar Gums e salvando assim a vida de Genos. O executivo monstruoso demora um pouco para entender o que aconteceu, e nesse curto espaço de tempo, acabou deixando a abertura perfeita para que Bang consiga atacar com suas habilidades de luta, e enquanto ele acertava o monstro feioso, dizia para ele sair da frente. Furioso Feio não tem nenhuma reação, ele apenas cuspia sangue ao levar tantos danos, porém de repente ele olha para trás e Gums estava furioso por ter levado um soco. O executivo comilão então resolve comer Furioso Feio. Aproveitando essa brecha, Bang e Genos salvam Tatsumaki, mestre de regata. Silver Fang falava que todo o corpo do mestre de regata havia sido destroçado, não tem como ele aguentar até a ajuda chegar. Odeio sobrecarregá-la, mas vamos ter que confiar nos poderes de cura da moça de novo. Bang estava se referindo aos poderes de Fubuki, que salvou o Genos, e nesse momento o ciborgue demoníaco dizia em pensamentos: mas que droga, se eu tivesse ao menos sido mais forte, não teríamos que ser um fardo para ela. Nesse momento vemos que Furioso Feio brigava dentro da barriga de Gums, que o absorvia e regenerava aos poucos. Porém de dentro do monstro gengivas, saem duas mãos que começam a rasgá-lo ao meio. De repente, o monstro executivo é completamente estraçalhado, e de dentro dele sai Furioso Feio, com uma aparência ainda mais horrenda. O executivo monstruoso estava semi-derretido. Esse era o Furioso Feio vomitado. Ele dizia: não tem perdão, para onde foi aquele velho de bosta? Em outro local, vemos Samurai Atômico e seu discípulo número 1, Yayan, tentando lutar contra os jatos poderosos da água natural maligna. O herói classe S fala que achou que o inimigo teria algum ponto fraco, como sempre acontece, mas parece que aqueles olhos também são líquidos. Então como eu lido com isso? Samurai Atômico estava tentando pensar em algum plano eficaz contra o monstro de água, e em pensamentos Yayan dizia: essa coisa absorveu a água do subsolo, os jatos de água vão ficando mais e mais fortes, e se essa coisa absorver o oceano? O discípulo número 1 do Samurai Atômico tem uma visão amedrontadora do que pode acontecer, e antes que pudesse raciocinar mais, a água do mal ataca novamente com seus poderosos jatos. Yayan tenta se defender, mas sua espada é quebrada. Ele acaba ficando vulnerável aos ataques inimigos, e seu mestre grita por seu nome. Porém Yayan não teria tempo para se esquivar. No último instante, incrivelmente algo inesperado acontece. Esse era o Super Liga do Brilho Negro, Darkshine, o herói classe S, que entra na frente, salvando assim Yayan, o herói número 2 da classe A. O Super Liga acaba sendo arrastado um pouco para trás devido à potência daqueles jatos, mas a sua massa muscular extremamente densa não podia ser penetrada. O corpo de Brilho Negro é o escudo supremo. Samurai Atômico fica surpreso e seu colega de equipe dizia: perfeito, adoro um banho depois do treino, porque aumenta o meu brilho. Brilho Negro estava confiante. Ele confronta aquele inimigo de água e fala que o monstro poderia atacar. Os jatos de água não eram nada para o herói fisiculturista, que fazendo suas poses de bodybuilder, conseguia cauterizar os ataques. Samurai Atômico e Yayan ficam felizes ao verem aquilo, o poder defensivo de Brilho Escuro. Porém a água do mal também não se cansava e atacava sem parar. Superliga se aproxima e com um de seus socos dispersa todo aquele monstro de água. Ele dizia: você foi um bom chuveiro de alta pressão, obrigado. Voltando para onde Silver Fang e Genos estão, eles continuavam correndo com Tatsumaki e mestre de regata em seus braços. Porém à sua frente, o inimigo inesperado surge, o executivo dos monstros, Esperma Negro, Black Sperm, que dizia: parece que aqueles trapos estão nas últimas. Pois bem, em um piscar de olhos, Esperma Negro começa a se multiplicar, fazendo uma corrente de Black Sperm na frente dos heróis, para que eles não avancem. Os espermas negros começam a atacar com chutes. Bang consegue se defender, utilizando suas habilidades de luta, porém Genos consegue apenas se virar de costas para proteger Tatsumaki. Silver Fang fica preocupado. O ciborgue demoníaco é lançado na direção de uma rocha, e nesse mesmo momento, os Black Sperms diziam: se proliferem, cerquem eles, acabem com eles. Bang coloca o mestre de regata no chão e se prepara para o combate. Utilizando seu punho de água quebrador de rochas, ele consegue acertar aquelas dezenas de Black Sperm. E ainda a rocha que Genos iria se chocar é cortada em milhares de pedaços por uma ajuda inusitada, salvando assim o ciborgue de maiores danos de impacto. Esse é o Samurai Atômico, que chega para a batalha. Não perca o próximo episódio de One Punch Man, terceira temporada aqui no canal, e até o próximo vídeo.
Genos é salvo no último momento por Samurai Atômico, que diz para Black Sperm: então você está espalhado por aí, feito lixo de novo, hein? Monstro para testar espadas. Bang fica surpreso com a chegada do Samurai, que dizia para deixarem a luta com ele e tirarem logo Tatsumaki mestre regata dali. Silverfang agradece pela ajuda e abre caminho no mar de espermas negros, enquanto Genos o segue levando os feridos. Black Sperm começa a rir e avança sobre Samurai Atômico. Deixar com você? Então quer ser meu saco de pancadas de novo? Samurai burrônico. Nesse momento, dois espermas negros atacam com poderosos socos, porém num piscar de olhos eles são cortados em fatias bem fininhas, como um presunto. Samurai Atômico dizia: se eu não te picar, você não vai se multiplicar na hora, não é? Então eu posso te espancar até a morte. Samurai Atômico ataca com toda a sua fúria os Black Sperms, que começam a ficar nervosos, xingando o herói. Enquanto isso, Silverfang e Genos já estavam na saída da horda de Black Sperms, porém eles o seguiam. Bang revela que não conseguirá atrasá-los nesse ritmo. Genos revela que será ruim se eles continuarem os perseguindo assim. Black Sperm sorrindo perguntava: quer dizer que vocês têm mais um tipo de apoio de emergência mais à frente? Ora, obrigado por me ajudar a matar com mais eficácia. Porém, de repente, aqueles monstros que atacavam começam a flutuar. Esse era o poder de Tatsumaki, a tornado do terror. Ela segura os inimigos para que Genos e Bang possam avançar e salvar mestre de regata. Silverfang resolve ficar com a tornado e deixa mestre regata aos cuidados do ciborgue demoníaco. O esperma negro começa a se multiplicar mais uma vez, para que não ficassem presos nos poderes de Tatsumaki. Porém, de repente, o herói Superliga do Brilho Negro ataca com um poderoso soco alguns Black Sperms. O herói fisiculturista dizia: não importa quanta proteína tenham ou quão escuros sejam, vocês não têm o suficiente para brilhar. Black Sperm, após escutar isso, fica furioso. Brilhar? Não nos subestime. Nesse momento somos levados até outro local, mais precisamente onde Fubuki e Bomb estavam. A nevasca infernal dizia: me solte, eu vou ajudar nem que seja rastejando. Porém Bomb falava para ela que era melhor ela não ir. Você já está no seu limite. Fubuki, furiosa, pergunta se o artista marcial não tinha visto que era sua irmã Tatsumaki quem estava no limite. Bomb fala que as duas realmente seriam irmãs, já que são tão parecidas. Fubuki fica surpresa ao ouvir essas palavras. Não somos nada parecidas. Bomb revela: é claro que as duas não percebem, podem até não se olhar nos olhos todo o tempo, mas até isso é um sinal de que se parecem. Fubuki pergunta o que isso queria dizer. Você não tem ideia do quanto eu me esforcei para não parecer nada com a minha irmã. Bomb aponta para seu coração e responde: eu digo que vocês se parecem aqui. Porém, Fubuki pensa que ele estaria comparando os peitos das duas. Isso realmente era diferente, mas Bomb tenta explicar que não foi isso que ele quis dizer. Voltando novamente para a batalha, vemos Tatsumaki furiosa, falando para Bang deixá-la sozinha. Não preciso da ajuda de ninguém contra fracotes assim. Porém, enquanto dizia isso, percebemos que a Tornado estava completamente exausta. Bang nem sequer dá moral para a heroína e continua ajudando. E em pensamentos ele dizia: se ao menos ela continuasse dormindo, daria para tratá-la um pouco. E nesse momento vemos que Samurai Atômico também estava tendo uma luta difícil. Ele acaba sendo acertado por um soco de Black Sperm, porém contra-ataca com sua espada acertando 3 inimigos. Ele pedia para que seu discípulo, o Yayan, o acompanhe naquela investida. Porém Black Sperm já tinha se multiplicado em milhares e começa um ataque massivo sobre os espadachins. Esmaguem eles. E nessa hora, quem novamente quebra a investida do vilão é Superliga do Brilho Negro. Ele joga vários espermas negros para o ar e começa a destruí-los com seus punhos. Em pensamentos, Superliga do Brilho Negro dizia: no fim, meus músculos de aço não me traíram. Estão todos me assistindo e estou brilhando mais do que qualquer um. O executivo dos monstros furioso dizia: mas que merda, se a gente continuar atacando assim, ele só vai passar por cima. Não queria fazer isso, mas não tenho outra opção. Agora a gente tem que se dividir até o limite do limite e esmagar tudo com um tsunami de esperma. Black Sperm descia como uma avalanche obscura que destruía todo o restante da cidade que ainda existia por ali. De repente um deles aponta para o Brilho Negro e dizia: esperem aí, se a gente continuar se dividindo, vamos bater nesse cara tapado por séculos e não vamos fazer nenhum arranhão nele. A gente tem que se fundir, vamos então nos fundir. Outro Black Sperm discordava e responde: feche a sua matraca, não tente mandar na gente. Se vocês querem se fundir, façam vocês mesmos. Não tenho por que fazer uma fusão meia boca, não seja tão egoísta. De repente
repente, uma voz dizia: relaxem, não precisam brigar. Nesse momento, os Black Sperms são descascados como uma laranja por um dos mestres espadachins que entram no combate. Esse é Nichiren, que dizia para Samurai Atômico: e aí, Kamikaze, tendo bastante trabalho por aqui, hein? Samurai Atômico reconhece Nichiren e Ayan diz que aquele era o Conselho dos Mestres da Espada. Os demais mestres espadachins diziam: seja a Associação de Monstros ou quem for, depois de terem transformado um dos membros do nosso conselho em um monstro, não podemos nos envergonhar ficando calados. Nichiren diz que agora irão dar apoio aos seus camaradas. Ele fica ao lado de Silverfang, que se apresenta: meu nome é Bang, do Ryusui Gansaiken. Ouvi bastante sobre vocês, prazer em conhecê-los. Black Sperm diz que agora apareceu mais um monte de esquisitões, e então se aproxima de Imperador Mendigo dizendo: ei, por que diabos você tá só aí sentado admirando a vista, seu imbecil? Dá uma cobertura pra gente. Nesse momento o Imperador Mendigo dizia: essa é uma corrida para caçar classe S, não é? Essa não é a sua chance, assuma a vantagem que quiser. Essa é a resposta de Imperador Mendigo para Black Sperm, que sai dali indignado e gritando: você está mais para mendigo imprestável. Em pensamentos, o executivo mendigo dizia para Black Sperm continuar se dividindo. Se eles se dividirem até o máximo que podem, cada um deles não vai ter quase nenhuma habilidade individual e não serão coesos. Deixarei que eles se gabem dos seus números e observarei enquanto apago essa civilização pestilenta da Terra, para daí o finalizar com um grande bombardeio super concentrado. Afinal, caminhar por essa terra depois de limpá-la está na minha natureza. Mas que lindo cenário, tudo é como os céus querem que seja. Imperador Mendigo observa a batalha dos heróis contra Black Sperm, esperando a oportunidade correta para agir. Enquanto isso, a Lua observa Imperador Mendigo. Quais mistérios residem em seu lado oculto? Está gostando do vídeo? Deixe seu like. A batalha dos heróis contra os Black Sperms continua e eles gritavam: façam um forte, se batam enquanto se mexem, não parem de atacar. E nessa hora, o mestre espadachim Nichiren entra em ação, rodando sua espada em uma das mãos. O mestre ataca em um piscar de olhos e guarda novamente sua lâmina na bainha. Nesse momento, percebemos que o chão foi cortado com a sua técnica, abrindo uma enorme vala, um precipício onde os Black Sperms caíam. Nessa hora, Nichiren chama pelo herói Spring Mustacho, que tira um lenço de seu bolso, e rapidamente, ao abandoná-lo, uma explosão acontece e o lenço se transforma em uma espada de esgrima. O Brilho Negro e Bang, enquanto lutavam, observam aquilo, e Nichiren dizia: vocês estão se perguntando por que este homem se contenta por estar entre os inferiores da classe A. Nesse momento, a lâmina de Spring Mustacho se dobra como uma mola, e ele estava prestes a atacar. Nichiren dizia: ele se contenta com isso porque o poder de perfuração de sua técnica é muito grande, então ele não pode atacar horizontalmente em regiões onde existem civis. Nesse momento, Spring Mustacho ataca com toda a sua potência e velocidade. Os Black Sperms caíram na vala. Essa é a sua técnica Tomboy. Os Black Sperms, aos milhares, eram perfurados e derrotados naquele lugar. Os heróis que presenciavam aquilo ficam surpresos e comemoram. Spring Mustacho então finalmente se pronuncia. Suas gentis palavras tocam meu coração, mestre. Enquanto isso, os outros dois mestres também lutavam contra os espermas negros, utilizando suas habilidades com suas espadas. E Ayan achava tudo aquilo muito incrível. E de repente, da vala criada por Nichiren, os espermas negros começam a se multiplicar e sair dizendo: ei, todos vocês aí, não vão se achando. Imperador Mendigo continuava apenas observando, com um sorriso no rosto. Nesse momento somos levados até onde Bombi e Fubuki estavam. Quem chegava até ele era Genos, carregando em seus ombros o herói da classe S, mestre de regata. Fubuki e Bombi ficam surpresos com a chegada do ciborgue demoníaco, que dizia: nevasca do inferno, deixe o Tank Top Master com você. Genos volta para a batalha e Fubuki estava em choque ao ver o estado de Tank Top. Seus danos eram horríveis. Com o meu poder restante, eu não sei se seria o suficiente para salvá-lo. Bombi dizia: se ao menos pudéssemos dar um pouco do meu poder para ele. Nessa hora Fubuki tem uma ideia e diz que eles podem tentar. Sendo assim, o velho mestre Bombi tem um pouco de sua energia passada para o mestre Regata, que com isso se cura um pouco. Fubuki cansada diz que deu certo, foi só um pouco, mas Master já estava sarando. Bombi, sem fôlego, dizia em pensamentos: essas coisas não são para alguém da minha idade. Nesse momento uma explosão acontece atrás deles. Do chão saía um novo inimigo. Com seu novo corpo, aquele ser agora é um monstro completo. Ele olha para suas presas, Bombi e Fubuki. Esse é Garou, o caçador de heróis. Garou finalmente retorna para a história de One Punch Man, e agora com sua forma monstro completa. Bombi fica surpreso e reconhece de imediato o discípulo
discípulo de seu irmão. Fubuki também estava preocupada. Logo agora, o caçador de heróis apareceu. Garou, ao que parece, nem sequer conseguia raciocinar e ele só murmurava. Bombi falava. Ele estava na Associação dos Monstros e a sua forma agora é irreconhecível, mas essa aura assassina explosiva não tem erro algum. Bank é o Garou. Bombi começa a gritar por seu irmão mais novo. Garou já estava ali, em meio ao campo de batalha. Silverfang escuta aquilo, porém suas mãos estavam ocupadas lutando contra os espermas negros. Porém, de repente, alguém grita para que ele vá logo. Esse à sua frente é Samurai Atômico, o herói classe S, que contém um grande respeito por Bank. Ele sabe muito bem o que é ter discípulos, e por isso dizia: deixa tudo aqui comigo e vá consertar seus erros como mestre. Silverfang aceita aquelas palavras, e como uma flecha, ele avança derrotando diversos Black Sperms e dizendo: eu estou em dívida com você, Samurai Atômico. Nichiren se aproxima de Kamikaze e dizia: consertar os erros, hein? Lembro de alguém dizendo que deveríamos cuidar do Garou antes do Bank, já que ele não era confiável. Nesse momento, Samurai Atômico diz: eu estava errado, eu quase desonrei a determinação de Bank. Se eu fosse ele, nunca perdoaria alguém por isso. Nichiren, ao ouvir aquelas palavras, dá um sorriso. Ele vê o crescimento de Atômico como mestre e herói, e os dois então continuam sua luta contra os Black Sperms. Enquanto Bang não chega, Bombi era quem encarava Garou. Ele pede para Fubuki: moça, acho melhor você se esconder. Porém, a irmã de Tatsumaki levantava utilizando seus poderes e fala que não era para subestimá-la. O monstro humano Garou, de repente, solta um rugido ameaçador e, em um piscar de olhos, ele salta na direção de Bombi. O irmão de Silverfang consegue se desviar do chute de Garou, apesar de sua extrema velocidade, e já tenta encaixar um soco no monstro. Porém, seu contra-ataque foi em vão, já que agora Garou consegue se esquivar. Bombi ainda tenta chutá-lo, mas Garou salta e se distancia mais uma vez, voltando logo em seguida a atacar com seus chutes. Bombi continuava na defensiva e dizia: meu irmão é quem deveria finalizá-lo, mas parece que não há tempo para isso. Se vamos lutar, eu não vou me segurar. Bombi utiliza sua verdadeira força para atacar Garou, mas o caçador de heróis se afasta e o impacto do golpe de Bombi atinge o chão. Fubuki, ao longe, tentava achar uma brecha para auxiliar o velhote na luta, porém ela não conseguia acompanhar a velocidade daqueles dois com seus olhos. Em desespero, Fubuki dizia que não consegue ver nada, e de repente os dois aparecem à sua frente. Garou havia tentado acertá-la com um soco, e Bombi o para no último segundo. O velho lutador diz que era melhor eles levarem essa luta para outro lugar, e finalmente consegue acertar um golpe em Garou, uma técnica de ombro que arremessa o monstro para longe. Bombi corre na mesma direção em que lançou o Garou. A batalha entre os dois deveria continuar em outro lugar. Enquanto isso, o herói de classe S, o Deus Porco, chega até o local. Ele estava suando e um pouco sem fôlego, ficando surpreso ao ver o estado de como o mestre de regata estava. Deus Porco fica ao lado de seu amigo e dizia: eles pegaram você, aguente firme. Nesse momento, Fubuki tem uma ideia e pergunta para Deus Porco se ele, por favor, poderia ajudá-la. Enquanto isso, os demais heróis espadachins lutavam contra a horda de Black Sperms que os atacavam. Superliga do Brilho Negro avança junto dos mestres espadachins e eles destruíam todos os Black Sperms à sua frente. Brilho Negro, ao que parece, havia recuperado a confiança em seus músculos e gritava: venham com tudo. Tatsumaki, mesmo estando enfraquecida, também utiliza seus poderes para lutar, e Samurai Atômico falava para eles não terem medo do número dos inimigos. De repente, um esperma negro gigantesco sai do chão e pega Tatsumaki como refém. Os heróis ficam surpresos com isso. Aquele monstro, ao que parece, era formado de vários Black Sperms que diziam: haha, vou liderar a corrida da matança, mas parece que você ainda tem poder psíquico o bastante para se proteger, mas é tão fraco. O que será que acontece se eu apertar bem forte? Black Sperm dá um sorriso macabro. Ele estava prestes a destruir Tatsumaki, porém de repente um raio de luz aparece. Essa é a Esperança, o ciborgue demoníaco Genos, com seu ataque incinerador que destrói o monstro para salvar Tornado mais uma vez. Os demais heróis ficam surpresos, porém os Black Sperms aproveitam a abertura de Genos para contra-atacar. Espere a sua vez, sucata, era o que o monstro gigantesco dizia um pouco antes de acertar Genos e jogá-lo até o chão. Não perca o próximo episódio de One Punch Man terceira temporada aqui no canal, e até o próximo vídeo.